Imagine a seguinte cena: uma mulher independente, bem-sucedida, com uma carreira promissora e um salário que muitos sonhariam em ter. Agora imagine que, do nada, sua vida vira de cabeça para baixo por causa de uma única pessoa, alguém que deveria ser parte da família, mas age como um furacão destruidor. Essa é a história real de Oksana, uma profissional competente que viu seu casamento ser posto à prova por uma sogra que não conhecia limites. E quando a paciência se esgotou, ela tomou uma atitude que mudaria tudo. Tudo começou quando Oksana conheceu Igor. Ele era carinhoso, atencioso, o homem que ela imaginava passar a vida ao lado. Mas havia um detalhe que ele sempre mencionava com certo receio: sua mãe, Tatiana Dmitrievna. Ela é difícil, ele avisava. Mas você vai ver, com o tempo ela vai te aceitar. Oksana, otimista, acreditou. Afinal, quem não daria uma chance à família do homem que ama? Mas Tatiana não era apenas difícil. Ela era uma força da natureza, do tipo que arrasa tudo pelo caminho. Desde o primeiro dia, ficou claro que, para ela, Oksana era apenas um obstáculo temporário, uma peça incômoda no tabuleiro da vida do filho. Enquanto Oksana construía sua carreira como gerente em uma grande empresa, ganhando um salário respeitável de R$ 80.000, a sogra vivia de uma aposentadoria mísera de 14.000 e não perdia a oportunidade para reclamar da vida injusta. No início, eram apenas pedidos. Igor, filho, preciso de um dinheiro para remédios. Oksana, minha querida, você não poderia me ajudar com as contas este mês? E Oksana, na esperança de manter a paz, cedia. Afinal, quem não ajudaria a família em um momento de necessidade? Mas o que começou como um gesto de boa vontade logo se transformou em uma rotina opressora. Os pedidos viraram exigências. O televisor velho? Uma vergonha, preciso de um novo. A viagem para o spa? Minha saúde não aguenta mais esse estresse. A casaco de inverno? Não dá para sair na rua com essas roupas surradas. E Igor, como um filho obediente, atendia a tudo, esvaziando a conta bancária do casal sem pestanejar. Oksana tentava conversar, explicava que eles tinham planos, um carro, um filho, um futuro juntos, mas, no primeiro chamado da mãe, o marido corria para abrir a carteira. Até que chegou a gota d'água. Uma noite de março, sem aviso, Tatiana invadiu o apartamento do casal como se fosse dona do lugar. Sentou-se no sofá com ar de mártir e soltou a bomba: chega. Não aguento mais viver assim, enquanto vocês nadam em dinheiro. Igor, como sempre, se apressou em atendê-la, mas Oksana, dessa vez, não se moveu. Ela apenas ouviu, com os olhos fixos na sogra, enquanto a mulher declarava, com a maior naturalidade do mundo: a partir de hoje, Oksana, você vai me dar metade do seu salário. É justo. Afinal, sem mim, Igor nem existiria, e você não estaria aqui. Foi como se o tempo parasse. Oksana segurou o facão com que cortava legumes e virou-se lentamente. Desculpe, eu não ouvi direito. Você está falando sério? Tatiana não piscou. 40.000 por mês. É o mínimo para eu viver com dignidade. Você tem obrigação de sustentar a família do seu marido. Aí, algo dentro de Oksana estourou. 1 ano e meio engolindo sapos, cedendo, se calando e agora aquilo. Não. Uma palavra. Firme. Definitiva. O rosto de Tatiana se contorceu de raiva. Como assim não? Você deve. Eu criei meu filho, sacrifiquei minha vida por ele, e agora é a sua vez de retribuir. Oksana não se abalou. Você criou seu filho para você, não para mim. E eu não devo nada a você. A sogra se levantou, os olhos faiscando de ódio. Você vai me sustentar até eu morrer, sua ingrata. Mas Oksana já havia tomado uma decisão. Se Tatiana queria tratá-la como uma patroa, então que fosse. Mas com regras. Ela pegou um caderno e uma caneta. Se eu vou bancar sua vida, então vamos fazer isso direito. Primeiro, você não põe mais os pés aqui sem ser convidada. Segundo, recebe dinheiro uma vez por semana, em pequenas quantias, e me apresenta notas fiscais de tudo. Terceiro, nenhuma compra acima de R$ 1.000 sem minha autorização. E quarto, nenhum visitante em sua casa sem meu consentimento. Afinal, quem paga manda.
Tatiana ficou boquiaberta. Você está louca? Quem você pensa que é? Oksana sorriu sem alegria. Exatamente quem você quis que eu fosse, sua mantenedora. Mas, se não gostou das condições, tem uma alternativa: arranje seu próprio dinheiro. A sogra se virou para Igor, esperançosa. Filho, você vai deixar ela falar assim comigo? Mas Igor, pela primeira vez, parecia perdido. Ele olhava para a mãe, para a esposa, e não sabia o que fazer. Oksana não deu tempo para hesitações. Igor, escolhe. Ou você coloca sua mãe no lugar dela, ou eu saio dessa relação. Foi como um balde de água fria. Ele finalmente entendeu que estava prestes a perder a mulher que amava por causa de uma dinâmica doentia. Mãe, acho que é melhor a gente conversar em casa, murmurou, tentando contornar a situação. Tatiana, furiosa, cuspiu as últimas palavras antes de sair: isso não acabou. Ainda vou ter o que é meu por direito. Quando a porta se fechou, o silêncio que ficou foi pesado. Igor, cabisbaixo, tentou se justificar: ela não sempre foi assim. Depois que meu pai morreu, ela mudou. Oksana o encarou, fria. Não me importa como ela era. Me importa como ela é agora e como você vai lidar com isso. Porque, se não tomar uma atitude, eu tomo por você. E assim começou a contagem regressiva. 1 semana. Esse foi o prazo que Oksana deu. 7 dias para Igor provar que era capaz de colocar limites, de defender sua família, de ser um homem. Mas Tatiana não era do tipo que desiste fácil. Nos dias seguintes, ela recorreu a tudo: lágrimas, chantagem emocional, até espalhar para a família que Oksana era uma mulher cruel, sem coração. Alguns parentes acreditaram. Outros, não. Mas Oksana já havia cruzado o ponto de não retorno. Ela sabia que, se recuasse agora, seria escrava daquela mulher pelo resto da vida. E isso, ela não permitiria. 2 semanas depois, Tatiana voltou, dessa vez, não sozinha. A guerra estava apenas começando. Mas Oksana já não era mais a mesma mulher que engolia tudo em silêncio. Agora, ela estava pronta para lutar. E não ia recuar. Tatiana não veio sozinha dessa vez. Ao seu lado, a prima de Igor, Natália, deveria atestar a ganância e a crueldade de Oksana com seu testemunho de neutralidade. Olha só, Natasha, lamentou a sogra, com lágrimas teatrais escorrendo pelo rosto. Aqui está minha nora, ganhando montanhas de dinheiro, e nem 1000 rublos dá para uma velha doente como eu. Natália olhava Oksana com desdém, como se seu silêncio já fosse uma confissão de culpa. Não tem vergonha? Igor é o único filho da tia Tânia. Oksana escutou tudo com uma calma que assustava. Depois, com um sorriso quase imperceptível, respondeu: ótimo. Vamos esclarecer isso aqui mesmo, na frente de todos. Tatiana Dmitrievna, conte para Natália quanto dinheiro você recebeu de nós no último ano. A sogra engasgou. Hesitou. Mas Oksana já estava um passo à frente. Como eu não confio na memória, anotei tudo, disse, puxando um caderno da bolsa. A lista era implacável: remédios, supermercado, contas de luz, roupas, uma TV nova, uma viagem para um spa, reforma no banheiro, móveis. 230.000 rublos em 12 meses. Natália arregalou os olhos. E isso sem contar os presentes de aniversário e Natal, continuou Oksana, virando a página. Diga-me, Natália, quanto você gasta com sua sogra? A mulher gaguejou, desconcertada. Bem, é diferente. Diferente como? Ah, entendo. A diferença é que a sua sogra não exige metade do salário do seu marido. Tatiana Dmitrievna sentiu o chão tremer sob seus pés. Natasha, não acredite nela. Ela está mentindo. Eles não querem me sustentar. Oksana corrigiu: seca, nós não queremos dar metade do nosso orçamento familiar para você. E sabe por quê? Fez uma pausa dramática. Porque temos planos. Queremos filhos. Queremos uma casa maior. Queremos viver, não apenas sobreviver para bancar seus caprichos. Você, por outro lado, quer que a nossa vida gire em torno das suas demandas. Natália começou a entender a dinâmica real daquele conflito.
Tia Tânia, será que você não está exagerando? A traição da aliada foi o golpe final. Tatiana Dmitrievna se levantou de um salto, segurou o peito e uivou: estou tendo um ataque cardíaco. Vocês vão me matar. Oksana, impassível, pegou o telefone. Chamar uma ambulância? Milagrosamente, a sogra se recuperou na mesma hora. Não, não precisa. Eu mesma vou. Arrancou a bolsa e disparou para a porta, xingando Oksana com todas as maldições que conhecia. Natália ficou mais alguns minutos, visivelmente constrangida. Desculpa, murmurou para Oksana. Eu não sabia de nada disso. Minha tia contava uma história bem diferente. Eu sei, respondeu Oksana, sem rancor. Ela é mestre em distorcer a realidade. Quando Natália foi embora, Oksana sentiu algo que há meses não experimentava: alívio. Pela primeira vez, não havia uma sombra de culpa pairando sobre ela. Não havia a expectativa de mais uma exigência, mais uma chantagem emocional. Não havia a necessidade de se dobrar para agradar. Igor chegou tarde, com o rosto fechado e os olhos cansados. Minha mãe ligou, avisou. Chorando. E o que você disse? Oksana cruzou os braços, curiosa. Que não podemos mais dar tanto dinheiro. Que precisamos viver também. Ela o olhou, surpresa. Será que ele finalmente estava enxergando? Ela disse que eu morri para ela. Que não tem mais filho. Igor falava com a voz embargada, e Oksana sentiu uma pontada de pena. Mas não cedeu. Ela não é séria. Daqui a pouco esquentou a cabeça e volta. E se não voltar, então você vai entender que, para ela, você nunca foi um filho. Foi só um caixa eletrônico. Tatiana Dmitrievna sumiu por um mês inteiro. Igor quase enlouqueceu de preocupação, mas Oksana foi irredutável: se você correr atrás dela agora, tudo volta a ser como antes. Ela precisa aprender que chantagem não funciona. A sogra resistiu exatamente 30 dias. Depois, ligou para o filho, com a voz melosa: estou pronta para conversar. O encontro foi em um café neutro. Tatiana Dmitrievna estava mais magra, os olhos fundos, mas o orgulho ainda intacto. Pensei muito, começou. Talvez eu tenha exigido demais. Oksana quase riu. Não era um pedido de desculpas. Era uma tentativa desesperada de salvar as aparências. Bom, disse, secamente. Vamos discutir uma ajuda razoável. Acertaram 10.000 rublos por mês, mais apoio em emergências. Tatiana Dmitrievna aceitou, rangendo os dentes. Mas não vou esquecer como você me tratou, sibilou ao se despedir. E eu não vou esquecer como você nos tratou, respondeu Oksana, sem alterar o tom. Os primeiros meses foram tensos, mas suportáveis. A sogra recebia seus 10.000 e, pela primeira vez, não reclamava. Igor, aos poucos, se libertava do condicionamento materno. Até que Oksana engravidou. A notícia do neto mudou tudo. Tatiana Dmitrievna voltou à casa deles, mas não com cobranças, com presentes. Tricotava sapatinhos, comprava brinquedos, dava conselhos sobre cuidados com bebês. Oksana desconfiou no início, mas logo percebeu: a mudança era real. O instinto materno da sogra havia renascido, só que agora direcionado ao neto. Sabe, disse Oksana a Igor uma noite, enquanto observavam a barriga crescer, parece que sua mãe finalmente entendeu que família não é sinônimo de fonte de renda. É sinônimo de alegria. Ele a abraçou forte. Obrigado por não desistir. Se você tivesse cedido, ainda seríamos escravos dela. Oksana sorriu. Só mostrei a ela que extorsão é um jogo para dois. E que eu jogo melhor. Quando Mashin nasceu, Tatiana Dmitrievna se transformou na avó perfeita. Ajuda sem se intrometer. Conselhos sem imposição. E, acima de tudo, nunca mais pediu um copeca além do combinado. 5 anos se passaram. Mashin cresceu, Oksana foi promovida, Igor aprendeu a dizer a não para a mãe. A família se tornou unida não por obrigação, mas por escolha. Até que, uma tarde, Tatiana Dmitrievna confessou a Oksana, com a voz trêmula: eu estava errada. Achava que tudo me deviam só porque eu dei à luz e criei um filho.
Mas ninguém deve nada a ninguém só por existir. Você só tinha medo de ficar sozinha, respondeu Oksana, sem julgamento. Mas família não é sobre dinheiro. É sobre amor e apoio. A velha mulher assentiu, os olhos úmidos. Entendi isso quando vi que você estava disposta a deixar meu filho só para não se tornar minha vítima. Você me mostrou que dignidade vale mais que dinheiro. Oksana a abraçou. E você me mostrou que até as pessoas mais difíceis podem mudar, se quiserem. Agora, sua casa ecoava risadas e vozes infantis. Tatiana Dmitrievna visitava não como uma extorsionista, mas como uma avó que amava. E Oksana, finalmente, entendia o que era uma família de verdade, onde o cuidado nasce do coração, não da coerção. Às vezes, observando o neto brincar com o avô, Tatiana Dmitrievna pensava em como esteve perto de perder tudo aquilo por causa da própria ganância. Mas a vida lhe dera uma segunda chance. E ela soubera aproveitá-la. Oksana, por sua vez, aprenderá a lição mais valiosa: às vezes, é preciso ser cruel para, no fim, se tornar gentil. E que a maior felicidade não é ser amada pelo que se dá, mas pelo que se é.